E eu escutava uma guerra que estava acontecendo na minha cozinha. Eram como se fossem demônios jogando todos os talheres, todas as coisas no chão, quebrando tudo. Uma vida de oração que não tem um lugar secreto é um cristão que está fadado ao fracasso. E aí eu senti que tinha algo ali muito forte querendo me esmagar. E o Senhor falou assim, repreende ele, expulsa. E eu comecei a repreender e expulsar. O verdadeiro cristão, ele não é feito das glórias de conquista, ele é feito das renúncias. Uau! Você tem que... Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Lagoinha Cast. E hoje nós temos o prazer de receber a Niara Arcanjo, Bem-vinda! líder do Ministério de Intercessão e do Link, né? Isso, exatamente. Muito bom, então tem muita coisa pra gente falar aqui hoje. 2 ministérios. Mas antes deixa eu me apresentar, eu sou o Júnior Coelho. Eu sou a Carla Coelho do Júnior. E vamos lá então, atenção total para nossa convidada. Sinta-se à vontade, tá? O que o Espírito Santo ministrar aí, Amém. Deixa fluir. deixa Amém. fluir. Tá? Amém. Então é um prazer ter bem-vinda, você aqui, Niara. Igualmente. E a Carla, a gente vai começar como sempre, né? Pois é, com a história, né? A gente queria isso saber aí, um vamos pouquinho saber sobre a história. você. Como é que foi até chegar aqui, ser líder do Ministério de Intercessão? Como é que foi isso? Já chegou Niara? aqui como líder, já ou Se não? Como é que foi? Bom, em primeiro lugar, obrigada pelo convite, tá? É um prazer. E não, eu não cheguei aqui como líder. Na verdade, a minha vida toda eu fui sendo preparada para um momento como esse na intercessão. Eu praticamente nasci num lar evangélico, mas até os meus 10, 11 anos, eu cresci na Assembleia de Deus. Então, os meus avós, por parte paterna, sempre me levaram na Assembleia e foi preciosa essa base. E depois a minha mãe, já da Lagoinha, começou a levar eu e meu irmão para Lagoinha, Igreja Batista Lagoinha, porque nós somos de Belo Horizonte, Minas Gerais. Da matriz. Isso, na matriz. E lá foi onde eu me batizei. E onde eu comecei um ministério infantil. Teu primeiro ministério, então, foi no Ministério Infantil. Foi no Ministério Infantil. Legal. E antigamente era assim, era Ministério Infantil, Unijovem e Mocidade, né? Que a rede de adolescentes e a rede dos jovens. E todas as crianças ali. Então, eu com 12 anos, mais ou menos, eu comecei com as crianças de 3 anos. E foi maravilhoso, era algo que eu amava. Então, eu comecei nesse ministério e durante muitos e muitos anos, até hoje, eu ainda faço parte do Ministério Infantil. E em relação à intercessão, a minha família já é uma família de intercessores. Isso, a minha avó materna, a minha avó paterna também, intercessora, minha tia, a minha mãe é uma intercessora. Minha mãe faz parte do Ministério Chá com Deus, da pastora Fátima Miranda, lá na Igreja Batista da Lagoinha Matriz. E esse ministério existe já há mais de 25 anos. E lá tem um grupo de intercessão, então elas são intercessoras de oração. lá. Isso, tem um círculo de oração, elas têm as reuniões dela. Enfim, mas como eu tive a oportunidade de frequentar outras lagoinhas, porque eu também morei em Alfredo Vasconcelos, e lá eu frequentava a Igreja Batista da Lagoinha em Barbacena. É uma Barbacena outra cidade de Minas. Isso, tudo Minas. Alfredo Vasconcelos. Alfredo Eu Vasconcelos. não conheço, mas Barbacena eu já É ouvi famoso no falar, Brasil. né? É, bem próximo. Então, assim, é engraçado que o Senhor, ele vai te levando em caminhos, ele não te fala diretamente o que você vai fazer. Olha, você vai para Portugal. Eu nunca imaginei que eu chegaria em Portugal. Mas, em toda a trajetória que o meu coração queria morar em sítio, morar em fazenda, roça, que eu amo bicho, eu amo essas coisas, ele foi me moldando no que ele queria que eu exercesse hoje. Então, em Igarapé, eu conheci essa intercessora, estava lá licenciada na Igreja Batista da Lagoinha. E aí que eu fui aprendendo também sobre intercessão, sabe? E foi muito bom. Mas chegou a ser do ministério. Desculpa. Não, e esse momento, assim, que você ainda estava ali no Ministério Infantil em Igarapé, foi aí que surgiu vontade na verdade, né, o chamado, de repente, de Deus para ir
para um outro país? Foi nesse momento ou não? Ainda Não, tem acho que história aí não. pela frente. Foi nesse Foi? momento, foi. Ah. Porque aí eu conheci uns vizinhos de chácara que eles já tinham irmãos que moravam nos Estados Unidos. E aí eu tenho um casal de amigos que é uma amiga portuguesa de Belo Horizonte, são vizinhos dos meus pais, e que ela sempre falava, vai para Portugal. Isso quando eu era adolescente, jovem. Eu falava assim, ai, Portugal, não. Mas quando falava América, eu falava assim, um dia eu vou. E aí, esse casal de amigos que eu conheci, tinham vários irmãos que moram ainda nos Estados Unidos, ela me incentivou, que é a Anice, uma grande amiga minha. E aí, ela falava assim, ai, Niara, vai para os Estados Unidos e tal. Só que eu sempre pensava assim, eu quero entrar pela porta da frente. Por mais assim que eu teria o visto e a minha intenção era morar lá, mas na minha consciência pequena, eu pensava assim, bom, eu vou pela porta da frente, né? Vou ter o visto e lá eu vou tentar um outro visto de estudante, sei lá, seja o que for. Mas não era o que o senhor queria para mim. E aí, em 2018, eu tentei o visto, ele foi negado. E aí eu fiquei muito triste. Aí, só que o pai dela, o Soubertino, a gente voltando de um lugar que a gente tinha ido visitar uns amigos, ele comentou comigo, com meu marido, olha, vai para Portugal. Eu já morei em Portugal é muito bom. Por que eu queria imigrar? Eu sempre pensei na qualidade de estudos para os meus filhos. E no Brasil, a gente pagava escola para eles, mas estava ficando muito caro. Já não estava sendo... E vocês têm 3 filhos, né? eu tenho 3 filhos. E até então, nós estávamos pagando para 2, porque eu tenho de 25, tenho o João Vitor de 19 e a Isabela de 17. E aí, na época, a Isabela já tinha os seus 12 anos. Então, eu falei assim, eu quero um estudo melhor para eles. O mais velho, ele já tinha completado seus 18 anos, então ele já tinha lá a mente dele, já tinha os projetos dele. E aí ele não queria nem ir para os Estados Unidos e nem imigrar para Portugal. Nunca quis. Mas aí nós tiramos o nosso passaporte, aí o Soubertino falou, vai para Portugal, lá é bom. Eu comecei a pesquisar. Quando eu vi que as escolas, mercado, a qualidade de vida em Portugal é muito boa, e é parecida as escolas com os Estados Unidos, eu falei assim, eu vou para Portugal. E aí eu comecei a orar. E aí eu comecei a colocar nas mãos de Deus e tudo. Pedir um direcionamento. Pedir direcionamento. E aí sim o Senhor foi abrindo as portas. Ele foi falando. Eu comecei a orar, pedindo ao Senhor direção. E aí o Senhor foi escancarando as portas. Confirmando tudo. Foi confirmando. Desde a passagem, hospedagem, tudo. Sabe? Deus foi fazendo milagres. E aí ele foi direcionando e foi também apontando o caminho usando os profetas, né? Falando que realmente eu seria enviada para outros lugares e eu seria usada conforme a vontade dele. E aí eu comecei a pesquisar as 10 melhores cidades para se morar. E aí, quando eu vi Viseu, eu falei assim, eu vou para Viseu. E isso que em 2019. Finalzinho de 2018, 2019, comecei a planejar. E eu falei, vou para Viseu. Viseu é lindo e tudo. E aí a gente começou, junto com meu marido, a montar, né, o nosso projeto. Compramos as passagens com 8 meses, mais ou menos, de antecedência. Já estava tudo certinho, hospedagem, iríamos chegar. Aí, na minha cabeça, iríamos chegar em Lisboa, depois ir para ou Leiria ou Viseu, um dos dois. Iríamos trabalhar em fábrica, arrendamento de 200 euros, que é o que os YouTubers prometiam. E pronto, iríamos viver a vida perfeita, né? Só que Deus, ele faz conforme a vontade dele. Chegamos em 2020, fevereiro de 2020, e logo depois veio a pandemia. Nossa! Imagina o 2020, baque, né? Foi 2020, foi muito, muito complicado. Nós chegamos em Lisboa, demos entrada em Lisboa. Um casal de amigos nos receberam, que foi a Flávia e o Geraldo, e foram bênçãos do Senhor, são bênçãos do Senhor, eles foram portas do Senhor para a nossa vida mesmo, recebeu com muito carinho. Ficamos lá quase 20 dias, 15, 20 dias mais ou menos. Aí depois nós arrendamos um quarto, porque nós não estávamos conseguindo trabalho. Meu marido até trabalhou alguns dias, algumas semanas em Lisboa, que o Geraldo conseguiu para ele, na obra. E estava muito complicado mesmo. Eu não gostei de Lisboa. E aí,
Só que antes de vir, eu já estava fazendo contato com algumas pessoas que estavam aqui. Eu fiz contato com a Ieda, que ela é uma youtuber, e ela falou de Vila Nova de Gaia. Ela morava no Canidelo, uma casa compartilhada. E aí, nós subimos depois que já estávamos lá na casa da Flávia e do Geraldo, a gente não podia morar tanto tempo, né? Já começa, a gente já tem que partir para um outro ponto. E aí arrendamos esse quarto, que era uma sala, na verdade, onde na casa tem uns 8 quartos, mais ou menos. Cada quarto tinha 2 pessoas e um banheiro. Então, imagina. E fomos. E foi bem difícil na hora que a gente entrou, aquela casa, assim, bem horrenda. Imagino. E aí a gente sentou, assim... Os primeiros desafios, né? Que ninguém imagina. Mas é o Senhor ali moldando. E eu falo que nós fomos imigrantes raiz, sabe? Porque a gente foi perseverando. Não que os outros não sejam, mas a gente passou por muitos desafios. E quando a gente sentou, a gente só tinha uma mala e a nossa mochila. Aí a gente sentou assim, foi engraçado que os meus filhos sentou na frente, porque veio só o João Vitor e a Isabela, o Cássio e eu. E eu e o Cássio, assim, do outro lado. Aí a gente olhou um para o outro e aí meu filho falou assim, mãe, a gente vai morar aqui. E aí você vai começar a sua vida com uma mala. Você não tem um garfo, você não tem nada. Mas em tudo o Senhor proveu. Em tudo. Eu tinha um planejamento, nós tínhamos uma certa quantia que, assim, até mesmo nos olhos humanos, não daria nem para 3 meses. Mas o Senhor foi nos ensinando a viver na provisão, na dependência dEle. E, assim, é difícil você viver na dependência do Senhor. Porque, para muitos, fala assim, nossa, o Senhor provê todas as coisas e tudo. Mas, quando você está começando, é complicado. Verdade. Por isso tem até o louvor que fala que é como viver perigosamente, né? Essa dependência, ela gera como viver perigosamente. Porque justamente dá essa sensação de insegurança, mas é quando você está mais segura, quando você está crendo mesmo que é só o Senhor e Ele é o Todo-Poderoso para te suprir. Exatamente. Isso ainda em Porto? Isso em Porto. Você ficou quanto tempo em Porto? 6 meses. Aí veio para Viseu. E viemos para Viseu. E foi quando você já conheceu a Lagoinha e veio? Foi, e aí a gente já estava... desde o Brasil, eu já estava pesquisando as igrejas. Em Lisboa, nós fomos uma vez na Lagoinha. No Porto, fomos, acredito, 2 vezes. Porque quando veio a pandemia, fechou, ficou tudo online. E aqui, mudamos para cá, para Viseu, em setembro de 2020. Final de setembro de 2020. Viemos na Lagoinha. Mas, assim, antes disso, eu queria saber, alguma vez pensou em desistir, em voltar para o Brasil? Eu não. Eu falo que o meu marido, ele sempre quis desistir. Mas quem quis vir para Portugal foi eu. E eu sempre... Claro que as minhas emoções ficaram muito abaladas. Mas como eu abri mão de muita coisa no Brasil, eu tinha uma vida confortável lá. Eu não cheguei a vender apartamento, imóveis. Eu vendi carros e todas as coisas. Mas eu ficava pensando assim, gente... poxa, a luta está começando agora, eu vou retroceder... E aí você recuperar tudo aquilo que você abriu mão, que coisas que você adquiriu durante toda uma vida, não é fácil, né? Então, aqui você chega, você vai começar do zero, você não é ninguém. Tipo assim, você é tudo para o Senhor. Mas as pessoas não te conhecem. Então, eu tenho que realmente encarar aqueles trabalhos que no Brasil eu nunca encararia. Na minha visão. Encararia, sim, de uma forma... quando as coisas apertassem. Mas quando você tem já uma... Não que eu não tenho uma graduação completa, mas quando você tem uma carreira, aí talvez você não... eu tenho condições de ter um outro trabalho melhor. Né? O meu pai, ele tinha uma empresa, eu sempre trabalhei no ramo do call center. Mas depois eu fui trabalhar na empresa do meu pai, e depois o meu pai ele passou a gestão para mim e para o meu irmão. Então, nós administrávamos a empresa dele. Hoje, a empresa está só com o meu irmão. Então, assim, era muito confortável a minha vida. E muitas pessoas falavam assim, você é doida, você vai largar tudo para ir para Portugal, trabalhar em fábrica. Só que as pessoas não sabiam o que estava dentro de mim. Eu já estava insatisfeita com o Brasil. Eu estava tão insatisfeita que eu não ligava de vir trabalhar em fábrica. Até mesmo trabalhar numa faxina, isso não é... Isso... até mesmo antes de ter uma clareza do chamado que Deus tinha. Isso, exatamente. Porque, assim,
Eu vou falar com vocês. Nós, seres humanos, a gente olha só muitas coisas naturais, infelizmente. A gente olha, assim, o espiritual. Deus tem algo para mim. Mas você pensa muito nos filhos, na família, no conforto, no bem-estar. Eu mirei qualidade de vida. Mas o Senhor foi alinhando, não. Você vai fazer aquilo que eu quero que você faça. Quando você também estava nessa situação, né, já aqui, porém, pandemia e tal, você sentiu que também houve ainda mais um mover, um chamado, enfim, para interceder? E é engraçado, né, que eu estava vendo a palavra intercessão, nunca pesquisei sobre a palavra intercessão. E aí a etimologia da palavra é justamente se colocar no meio, entre, né? Isso. Intervir, né, por alguém ou por algo. Você percebeu que talvez nessa situação de imigração, e principalmente em pandemia, né, foi o momento que mais você teve que se colocar em intercessão? Olha, ou não? Foi. Porém, eu ainda estava no processo de olhando muito natural. Eu ainda não estava com a minha mente tão assim na questão da intercessão. O que acontece? Como veio esse contexto de pandemia, o meu marido ainda não estava trabalhando no porto, porque quando nós chegamos no porto, as portas se fecharam. Então, ele estava trabalhando em obra. E lá no Brasil, eu tirei carteira de moto, mas eu não pilotava em autoestrada. E o único trabalho que tinha, que as pessoas da casa me ofereceram, e muitos trabalhavam nisso, era o Uber Eats. E aí eu fui... Bom, eu tenho carteira de moto, aluguei uma moto, aluguei uma conta e fui trabalhar de Uber. E estava dando muito dinheiro. Então, eu estava centrada nisso, em trabalho, em alugar uma casa, em me estruturar aqui. Só que, aos poucos, o Senhor foi recalculando a rota. Sim, Niara, você tem que ter uma casa, você tem que ter essas coisas todas. Mas aí Ele foi moldando o meu coração para fazer a vontade dele, para ter os olhos fixados nele, não no mundo, não olhar as circunstâncias. E é tão interessante que, outro dia, eu estava lembrando disso e pegando o exemplo de Pedro, quando o Pedro falou assim, me diga que eu vá. Pedro precisava da palavra. Diga que eu vá até o Senhor. E o Senhor falou com ele, venha. E aí ele saiu do barco e ele foi caminhando. Então, quando eu decidi vir para Portugal, eu tinha uma palavra. E aí, quando Pedro, caminhando, ele estava no caminho, quando ele olhou e ele viu o tamanho das ondas, ele viu a tempestade, e tudo aquilo, imagina um mar revolto, e você ali, ele começou a afundar. Então, eu comecei a olhar as circunstâncias. Poxa, pandemia, morando num quarto. A casa era briga, assim, sabe? As pessoas roubavam até comida da gente, porque tinha 2 geladeiras. Você tem que ter um espacinho na sua geladeira quando você compartilha a casa. Um banheiro só para aquele monte de gente. Então, aquilo eu comecei a afundar. Mas o Senhor, Ele foi e segurou a minha mão. E quando nós estávamos indo pela Lagoinha do Porto, nós estávamos na paragem de autocarro, veio um casal, a Jane e o Fábio, e ela cantando, louvando e tudo. E eu lá com os pensamentos, falando, Senhor, eu vou ficar só 1 ano aqui. Aí o Senhor vai me dar condições de eu recuperar, comprar as minhas coisas, vou montar meu apartamento de novo e volto. E aí ela veio com uma palavra, ela falando assim, Deus, Ele é maravilhoso em tudo, né? A gente faz um projeto, a gente planeja, mas Ele que dá a resposta. Continuo confiando no Senhor. Ela nunca me viu brasileira, sabe? Ela nunca te viu. Não, nunca me viu. Mas estava ouvindo o que você estava falando em pensamento. Exato. E ela estava indo para a igreja também. Foi no domingo de manhã. E ela com os 3 filhos dela, tem 3 gêmeos. E aí, ela foi me dar uma palavra de encorajamento. E aí ela pediu para anotar o meu telefone. Eu anotei o telefone dela. Enfim, só sei que no fritar dos ovos passou-se bastante situações. Nós perdemos o contato. E na casa havia um senhor que também era cristão, o senhor Ronaldo, e ele sempre me falava, olha, eu conheci um casal que eles têm trigêmeos, e eles conseguiram uma documentação muito rápido. Olha para vocês verem como é a situação. Entre em contato com ele, ele me deu o telefone desse casal. E eu, com a minha cabeça toda assim, olhando a tempestade, né, afundando. E aí, um dia, eu andando assim, aí veio Fábio, olhei e falei assim, gente, não é todo mundo que tem trigêmeos. É isso aí. Não é. Aí, quando eu liguei, aí eu falei assim, porque aí o senhor Ronaldo me passou o telefone dele. Eu falei, senhor Fábio, meu nome é Niara e tudo. Niara, minha esposa está atrás de você.
Passou os 3 meses. Ele falou assim, olha, nós estamos orando por você. Ela estava intercedendo por mim. E falando assim, a gente precisa ajudar aquele casal. Precisa ajudar aquele casal. E eles nos ajudaram com tudo. Olha, o meu filho, nós chegamos em fevereiro. Quando foi em junho, eu consegui ir no CEF e tirar a residência do meu filho para estudante. E eu precisava... E ele fez tudo isso. Ele foi me ajudando em tudo, o Fábio. Tudo que eu precisei. Eu fui no CEF de Espinho, eu precisei de como se fosse um fiador. Um representante legal. Um representante legal para o meu filho, que tivesse IRS e tudo. Ele me apresentou o Rogério, uma pessoa que eu nunca vi. Tem uma empresa, depois ele me deu trabalho, ele e a Paula. E eles foram como se fosse tutor, né? Para ali representando, assinou um termo de que ele seria responsável pelo meu filho financeiramente. Quem faria isso? Uma pessoa que nunca me viu. Ele foi em Espinho, sabe? Nós saímos de Vila Nova de Gaia, ele não me cobrou nada. E eu toda constrangida, sabe? Porque eu não tinha tanto recurso. Depois ele me deu trabalho. E você pediu um ano, não foi? Você falou, Deus, um ano para me reestruturar. É isso. E isso acontece. A gente faz muito isso, né? Como se a gente fosse um filho pequeno. O que a gente faz geralmente? A gente monta o projeto sem perguntar para Deus e depois a gente chama ele para o nosso projeto. Senhor, vem. Faz assim. Olha só, se o Senhor estiver aqui, as pessoas vão ver o testemunho. Se o Senhor abençoar isso aqui, teu nome vai se engrandecer. Quando, na verdade, era para a gente perguntar antes, falar o que eu devo fazer, né? O que eu posso fazer. Mas a gente tem o costume de primeiro fazer para depois chamar Deus. Isso. Ao invés de colocar Deus, né? E depois a gente vai. A gente costuma ir primeiro, depois chamar ele. Tu teve essa experiência de várias coisas mudar a rota, foi a rota que Deus queria mesmo? Foi. Teve muitas situações. E engraçado isso que o Júnior colocou. E aí, quando você vê que tá dando tudo errado, aí que você chama Deus. Ai, Senhor, me ajuda, misericórdia. E Deus, ele é tão misericordioso que ele nos resgata. E aí, quando eu estava ali afundando, ele foi estender a mão e falou assim, vem cá. Porque é como realmente um pai que vê... Deus, ele não mima os filhos dele, mas ele sempre quer que nós tenhamos um coração disponível, um coração ensinável. É isso que ele quer. E só um detalhe que é uma coisa que eu não posso deixar de passar. Eu lembro que o Fábio, ele me inscreveu num apoio para ganharmos um apoio do governo. E eu imaginei que eu nunca ia conseguir. Ele entrou em junho com esse pedido. E quando estava chegando em novembro, eu comecei a orar porque já estava chegando dezembro. E eu falei assim, Senhor, eu não quero passar o Natal. E nós não tínhamos ainda uma mesa. Não, minto, peço desculpa. Eu não tinha sofá. A primeira coisa que a senhoria colocou foi uma mesa. Ela fez questão. E aí eu falei assim, eu não quero passar o Natal sem uma ceia. Eu quero passar uma ceia com a minha família. E eu quero comprar coisinhas novas para os meus filhos e tudo. Então, eu creio que o Senhor vai prover. E aí foi aí que eu voltei a olhar mais para o Senhor e parei de olhar querendo a circunstância, querendo as coisas dessa terra. E o Senhor me deu um sonho. Eu sonhei que eu olhava para o espelho e eu profetizava. E eu comecei a cantar uma música do Diante do Trono que chama Ele Me Faz Andar em Lugares Altos. E eu comecei a cantar aquela música, profetizando. E eu escutava uma guerra que estava acontecendo na minha cozinha. Eram como se fossem demônios jogando todos os talheres, todas as coisas no chão, quebrando tudo. E aí eu cantava, Ele me faz... Uma coisa... desculpa, fala qual é a música, por favor. Canta como essa música. A música foi assim, Ele me faz andar, Ele me faz andar, Ele me faz andar em lugares altos. E tem uma parte, acima dos problemas, acima das perseguições, acima do pecado, acima das tentações. E eu fui marchando. E eu marchava, eu olhava no espelho, eu marchando. E aí, quando eu acordei, eu acordei cantando esse louvor. E aí eu comecei a orar, e eu estava orando e fiquei em espírito de oração o dia inteiro. Eu ainda não tinha
estava chegando dezembro, eu não tinha recursos para comprar as coisas. E aí o Senhor falou comigo assim, olha na sua conta. Quando eu olhei, aí eu vi que o governo, ele pegou o apoio que eu receberia desde julho até novembro e ele depositou. Uau. Tudo. Nossa. E aí deu mais de 2.000 euros, mais ou menos. E aí o Senhor falou comigo, eu vou te prover tudo que você precisar. Aleluia. E aí foi aí que eu comprei o carro de 200 euros, que aí ele mandou o carro. Eu A fiz uma ceia de Natal. Natal. E como é que estava a tua busca nessa época? Fala Pra pra Deus. gente sobre essa busca e fala um pouquinho também, Nayara, se você acredita, a ligação da intercessão com a batalha espiritual. Ah, sim. Bom, aí a minha busca, ela ficou mais intensa. Não, mas ela estava intensa já nessa época aí? Tava. A minha busca nessa época, ela estava intensa. Quando eu vim para Viseu, e aí o Senhor começou a me mostrar que eu teria que intensificar as minhas orações. Aí você intensificou. Aí eu intensifiquei. Aí eu comecei a mergulhar, já que o culto era online, comecei a tinha assistir. secreto? Tinha um secreto. Isso é importantíssimo. Fala um pouquinho Sabe? disso. Porque o que acontece? Uma vida de oração que não tem um lugar secreto é um cristão que está fadado ao fracasso. Né? Você conhece as pessoas, o cristão, pelos frutos. Sim. Eu não sou uma pessoa que me apego a títulos. Eu não gosto de, como diz a pastora, né, de me amostrar. Não gosto dessas coisas. Eu sou mais dos bastidores. E foi aí que o Senhor foi me ensinando. Eu aprendi muito sobre o que eu sei de intercessão, que é bem raso, que eu estou ainda em aprendizado, foi com o Espírito Santo. E no lugar secreto. Eu não estava trabalhando. E aí ele foi me levando nessas experiências de batalha espiritual. E aí eu fui inovando, eu fui aprofundando mais no jejum. Quando eu cheguei aqui em Viseu, eu pesava 110 quilos. E aí eu tinha vontade de fazer uma cirurgia bariátrica. Eu saí com um relatório de que eu deveria fazer uma bariátrica. Mas o Senhor falou, não, você vai jejuar. Nossa. Eu fiz isso aí. Eu falei, jejuar? Tudo bem jejuar um dia e tudo. E aí eu fui conciliando o jejum e a oração e foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Uau. Dos 110 quilos, eu fui para 75. Olha só. E aí o Senhor ele foi me apresentando tantas coisas e muitas batalhas. Eu tive que enfrentar muitas lutas. Por que eu te fiz essa pergunta? Porque em Mateus 6, ele explica como viver no reino. Aí Jesus, ele dá várias promessas que ele fala, veja os lírios do campo que não trabalham nem fiam, Isso. mas crescem. É. Não trabalham nem fiam, mas crescem. Eu os alimento, não vou alimentar a vós? Sustentar. Ou não será a voz maior do que as ervas do campo? Por que eu... Mas só que ele dá uma condição. E muitos cristãos não se Não atentam atentam. para isso. Qual é a condição para que Deus te sustente? É buscar primeiro o reino. Exatamente. É condicional. Só que aí Enquanto está na nossa cara, a força do nosso braço é você. Isso. o que muitos cristãos fazem? Entram na igreja, e vêm para Cristo e ficam esperando essa sustentabilidade. Porém, fazendo Só que tudo essa na força do braço. tudo na força do braço. Isso. Essa sustentabilidade está em Sem uma Mateus 6, dependência. Né? que ele fala, vou sustentar, porque estáis ansiosos e preocupados com o que há vez de comer, de vestir. Por que você está afligindo a tua vida, que é maior, por causa de uma vestimenta, um alimento? Por que você está com essa preocupação? Porque quando a gente está com a preocupação, a gente está afligindo a nossa saúde. A mesmo. preocupação, a ansiedade vai contra. Aí ele fala, não é a vida maior do que o vestuário? Isso. Não é a vida maior do que o mantimento? Então por que vocês estão fazendo isso? Aí ele deixa bem claro, quem faz isso, quem está preocupado com o que comer, o que vestir, são os Nossa, gentios. correria. Isso. Por que vocês estão no reino vivendo como gentios? Isso. Aí ele deixa bem claro, mas buscai primeiro o reino e a sua justiça, e essas coisas que ele citou, que vai te sustentar, vos serão acrescentadas. Acontecendo, né? Você sentiu Por isso Ai, desculpa. Por isso que eu te fiz essa pergunta. Como é que você estava? Como é que estava o seu posicionamento com Deus na época que Deus falou? Que Jesus falou com você, que o Espírito Santo falou, eu vou te sustentar. E você falou que estava em busca. E
qual era a busca? O reino estava em primeiro. Isso. O reino não pode ficar em segundo. Não Como é pode. que foi isso? É em primeiro. Isso, exatamente. E aí, eu sempre, nessa busca de ter mais intimidade com o Senhor, e foi aí que eu me aprofundei mais no secreto, porque esse mesmo capítulo fala, né? Entra Pai no que teu está quarto, em secreto. Isso, te Sabia que recompensará. só te cortando, sabe porque... E para mim, era a gente que ficava em secreto. Até hoje, toda vez que eu li, eu entendia que era a gente que ficava em secreto. Aí hoje eu fui ler Mateus de novo, aí está escrito, o Pai que está em secreto. Deus é secreto. Uhum. E a gente se relaciona com Ele no secreto. No secreto. No secreto que a gente se relaciona. Porque a Bíblia não fala que é a gente que está em secreto, que a gente vai entrar no secreto. Ele fala, vai lá, porque o Pai que está em secreto te recompensará publicamente. Isso. Amém. E ele te vê no secreto. Ele nos vê no secreto. Então, assim, ele está vendo como que está sendo a busca. Como que está sendo o Júnior ali no momento do devocional. No momento do secreto. Se é que está se colocando nesse momento de Isso. devocional. Como que está Exatamente. sendo Ele quando ninguém está vendo? Quando ninguém vê, exatamente. Ele é o Deus, o Pai que está em secreto. Então, Deus, ele nos recompensa não pelo que a gente faz em público. Não. Porque isso, quantos enganam, né? Pedro falou para Jesus assim, eu te amo, e se o Senhor for morrer, eu vou junto. Falar que ama é fácil. Exato. Aí o que Jesus falou? Pedro, não ama não. Pedro, tu não é crente não, né? Como diz tu não é crente não ama não. Não ama não. Ainda hoje me negará 3 vezes. Aí quando Pedro falou, quando ele perguntou de novo a Pedro depois que ele ressuscitou, Jesus voltou e falou, Pedro, tu me amas? Aí Pedro já estava, da outra vez eu fui testado. Será que fala no... Aí ele falou assim, eu amo. Aí perguntou, apacendo, me prova. Tu não vê na Bíblia Deus falando, fulano eu te amo, mas tu vê Deus mostrando, porque o amor ele é dado em provas, não com palavras. Né? Isso. E a gente aqui, a gente é acostumado a dar amor por palavras. Por palavras. Mas Deus dá amor por provas. Ele deu o filho dele para morrer pela gente, fora diversas outras coisas que ele faz pela gente em prova. Isso. Né? E Niara, fala pra gente um pouquinho sobre essa questão da batalha espiritual com intercessão. Como é que foi essa tua vivência? Olha, a minha vivência em relação a isso, Carla, ela, desde pequenininha, eu sempre estive em batalha espiritual. Mas eu não tinha o entendimento e o discernimento de saber que era uma batalha. Eu tinha muitos pesadelos de demônios me enforcando, pessoas querendo me matar. E eu lembro que a minha mãe, minha avó, ela sempre me ensinou, olha, quando vier, eu falava assim, olha, eu sonhei que tinha algo querendo me matar, me enforcando. Clamo o sangue de Jesus Cristo. E aí eu clamava o sangue de Jesus Cristo 3 vezes e sumia. E a gente sabe que é pelo poder do nome de Jesus Cristo que o diabo ele sai, ele tem que submeter. Mas se você não tiver um secreto, como o Júnior falou, ele vai rir da sua cara. Ele vai fazer que nem ele fez com os filhos de Cefas. E aí ele vai te dar uma surra e você vai ficar envergonhado. Deus, ele é tão misericordioso que, por amor às almas, ele ainda usa lideranças que estão nos púlpitos, que não têm uma vida de secreto, mas que... Hoje em dia, né, tem muitas pessoas que têm um bom argumento, têm uma boa fala, uma boa oratória e tudo, mas ela não tem o Espírito Santo. Mas Deus, ele permite que o Espírito Santo mova na vida daquelas pessoas que estão ouvindo, e aquelas pessoas, elas são usadas. Porque Jesus, ele chega e ele fala, quando ele está falando com a multidão, olha os fariseus, façam o que eles falam. Eu falei isso ontem lá no... Mas não façam o que eles fazem. Então, assim, o que Deus, ele olha o nosso coração. Então, quantas pessoas estão podres por dentro, como sepulcro, né? Então, é isso que o Senhor vai... Quando o Senhor, ele olha para mim, ele não vê que a Niara está de blusa preta, ele não vê isso, ele vai olhar o meu coração. E aí as pessoas, elas se enganam, muitas das vezes achando que está no ministério, elas estão num cargo de liderança e ainda não aconteceu nada diante do pecado que elas estão fazendo, mas o Senhor está dando misericórdia, Ele está exercendo. Muitas vezes entram em batalha espiritual e nem sabem por quê, mas tem muito a ver com essa falta de posicionamento. Exatamente, despreparados. E aí, respondendo a sua pergunta em relação à batalha espiritual e intercessão,
Até nisso, o Senhor permitiu que eu passasse situações de batalha espiritual para aprendizado. Porque ninguém sabe tudo no mundo espiritual, na vida cristã, 100%. Se a pessoa ela souber, por favor, me ensine. É um santo, é um anjo. Já tá no céu. Porque, por exemplo, a batalha mais recente que eu enfrentei foi em relação ao espírito opressor do medo. E eu até sempre conto isso, porque quando foi ano passado, eu comecei a estudar sobre batalha espiritual lendo um livro da Rebecca Brown, que chama Ele Veio para Libertar os Cativos. Era um livro. Eu sabia que eu tinha que ter um revestimento, porque, gente, você tem que pedir o Espírito Santo se você deve entrar naquelas batalhas. Nós, como os intercessores, nós temos as nossas reuniões, a gente sempre está ali. Eu sou apenas a que vai gerenciar algumas coisas. Olha, ora por tal área, ora por isso. Mas todo o conjunto de intercessores, nós somos ali, tem pessoas mais capacitadas do que eu. Mas o Senhor me escolheu por um propósito. Isso. E eu aprendo com cada intercessor ali. Então, eu fui aprender mais sobre essa questão de batalha espiritual. Resolvi ler esse livro. Minha mãe já leu. Inclusive, minha mãe já leu outros livros. E eu já sabia que eu tinha que ter um revestimento. Então, eu fiz um jejum. Eu orei tudo. E aí, no capítulo 14, quando chegou um determinado capítulo do livro, eu estava em casa, na hora do meu almoço, e aí eu fui escutar o livro, porque eu estava usando o livro em áudio. Audiobook, né? Isso, o audiobook. E aí eu comecei a sentir que o ambiente ele foi ficando escuro. Eu estou assim, o que está acontecendo? O Espírito Santo falou assim, para o livro e ora. E eu parei o livro e comecei a orar. Não sabia o que orar. E aí eu comecei a sentir um medo, um pavor. E assim, até o ambiente, as luzes estavam acesas, ele começou a ficar escuro. E eu ajoelhei e comecei a orar. Nisso, eu não vi com os meus olhos naturais, mas eu vi com os olhos espirituais que Jesus ele entrou naquele lugar. E eu fui vi assim, gente, Jesus é lindo. Eu não vi com esses olhos, mas é como se fosse uma foto. Mas eu vi ele caminhando com vestes brancas, cabelo até aqui. E aí eu senti que tinha algo ali muito forte querendo me esmagar. E o Senhor falou assim, repreende ele, expulsa. E eu comecei a repreender e expulsar. Só que eu escutei começando a fazer barulhos dentro de casa. Mas até então eu não sabia que o meu filho estava em casa. E aí eu fui e falei assim, eu vou precisar de ajuda de outras irmãs intercedendo por mim. E aí eu fui ligar para uma irmã, ela não me atendeu, eu liguei para uma outra irmã no Brasil, que é a intercessora Eliene. E ela foi me ajudando em oração, depois eu consegui falar com uma intercessora daqui, ela orou junto comigo, nós oramos juntas, e depois eu vi que o meu filho estava em casa. Mas ele falou assim, mãe... E aí depois, só concluindo, aquela situação, o espírito opressor, ele foi embora. Aí eu senti paz. Eu senti tanta paz que o sol ficou até mais forte. Mas eu estava com medo, eu estava com muito medo. E aí o meu filho desceu, eu falei assim, João Vitor, você está em casa? E ele falou assim, tô, mãe, quando a senhora começou a orar, eu comecei a orar em voz alta, eu ajoelhei e comecei a orar em voz alta, ele falou assim, mãe, eu senti muito calafrio e eu senti medo. E eu comecei a escutar um barulho. E ele começou a orar lá no quarto dele e eu orando lá embaixo. E aí passou. Depois, nos dias seguintes, todos os dias, nessa mesma hora, eu ficava sozinha em casa, só nesse dia que meu filho estava, porque ele estava de folga. O espírito do medo sempre vinha e ele me oprimia. E teve um dia que o Senhor falou comigo, assim, ele me deu Isaías, eu não sei se é 41:10, mas ou 51:10. Ele fala, não temas. E ele falou tão suave, não temas, eu estou aqui com você, repreende ele, expulsa. E na minha mente eu falava, Senhor, mas eu não consigo, eu estou com medo. E eu na intercessão. Por isso que eu falo com vocês as experiências que o Senhor permite da gente passar. E aí ele falou assim, repreende ele. E eu repreendia. E eu tremendo, dos pés à cabeça. E aí eu firmei o tronco. E eu falei assim, eu fiquei de pé. E eu repreendi ele. Eu falei assim, eu te repreendo em nome de Jesus Cristo. E eu tinha colocado a televisão com um hino da Aline Barros. E nisso, a minha televisão, ela apagou todinha. Ela ficou escura. E quando eu olhei, ela começou a fazer uns barulhos. E aí eu falei assim, solta a minha televisão em nome de Jesus Cristo. Eu não te dou autorização de entrar aqui.
no nome do Senhor Jesus Cristo, eu te repreendo e te expulso da minha casa. Eu abri a porta, eu falei, sai, que os anjos do Senhor, anjos de guerra, venham ao meu favor agora. E eu comecei a clamar. E eu fui decretando a palavra. Porque você vence o diabo com a palavra. Jesus, quando ele foi levado até o deserto, ele falava, está escrito. Não só de pão viverá o homem, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Está escrito, só ao Senhor darás, adorarás. Essa é a chave. É a palavra. E foi aí, nesse aprendizado que o Senhor foi me levando a declarar a palavra. Ele já tinha me ensinado antes sobre os princípios da palavra, sobre as armas que ele me apresentou. Em 2020, quando eu comecei aquele processo, no final de 2020, 2021 com o jejum. E aí eu fui decretando a palavra e ele saiu. E aí, pouco a pouco, demorou acho que mais ou menos uns 2 meses para esse espírito opressor, ele, de fato, parar de me atormentar. E aí ele foi ficando bem pequenininho. Às vezes vem alguma situação, mas não como antes. Que aí tem vezes que eu levanto, o espírito opressor vem, falei, não, aqui não. Pode ir embora. E aí eu vou com autoridade. Não que eu sou a Toda-Poderosa, não, mas a palavra me resguarda. O Senhor me deu a espada do Espírito. A autoridade Por está isso, nela, né? a autoridade Olha, vem eu só dela. quero reforçar isso aqui, né, que a Nayara está falando. Talvez você que está assistindo a primeira vez, né, ou se interessa por esse assunto, intercessão, batalha espiritual, enfim. O principal é entender isso, que o poder está na palavra, né? Se você está passando por alguma situação, claro, vai pedir ajuda ao ministério, né? Daqui a pouco a Nayara vai falar sobre isso, como, enfim, está em contato com o Ministério de Intercessão. Mas há poder na palavra, né? Às vezes você está distante, não tem como falar com alguém, entenda. Há poder em declarar a palavra, em orar a palavra. Né? Isso é uma grande chave, realmente. Ontem a gente né, falou de vocação e muitas pessoas querem descobrir a vocação delas no reino. Porém, elas só pedem, Senhor, me apresenta a minha vocação, eis-me aqui. E o que foi falado ontem foi isso, não é simplesmente, Senhor, eis-me aqui, me dá minha vocação, não. Você tem que buscar com vontade, que quando você mergulha com vontade, você está mostrando que você realmente quer. Aí Deus te possibilita ter certos tipos de experiência que se você não quiser muito, você não aguenta. É verdade. Exatamente. Gera Você não aguenta. amadurecimento. Olha, por mais que seja um espírito opressor de medo que chegou até você, foi uma experiência grandiosa que Deus te deu. Porque a gente... Deus está te dando autoridade. Uma coisa é conhecimento. Você pega o livro da Rebecca Brown, lê, você ganha conhecimento. Agora, quando você vive, é autoridade. Exatamente. Verdade. E você falou certo. Quem passa por essas situações sabe a autoridade que recebeu para lidar com certas situações. Igual a escassez. Eu passei por um momento de escassez. E o Senhor me ensinou a viver na dependência dEle. Ele me mostrou, me dá o que você tem. E aí eu vou te dar o que eu tenho preparado. Uau. Porque se Deus ele for te dar tudo que você pede, tudo que você quer, para que você vai renunciar e estar aqui diante do Senhor? É verdade. Porque a maioria das pessoas elas vão pela dor. O cristão, eu falo que o verdadeiro cristão, ele não é feito das glórias de conquista, ele é feito das renúncias. Uau. Você tem que Olha renunciar isso. para estar ali, É verdade. sabe? Para eu vir para Portugal, viver uma qualidade de vida, eu renunciei à vida confortável que eu tinha no Brasil. Para eu estar diante do ministério, na frente de uma liderança, eu tenho que renunciar os momentos de comer, eu tenho que jejuar, eu tenho que renunciar sono, eu tenho que estar ali buscando ao Senhor nas madrugadas. Ele me chama e eu tenho que, sim, parar aquele momento e ir, sabe? Quantas pessoas renunciaram? Abraão foi chamado, ele tinha a promessa. Apesar do que ele viu que teria muitos filhos de longe, mas ele creu. Ele renunciou ali. Ele sabia que o filho dele, Isaque, era o filho da promessa. E Deus pediu. E sabe o que é interessante quando você lê, quando Abraão chega ali no monte para se sacrificar, ele fala com os servos o seguinte: nós subiremos, vamos adorar o Senhor e voltaremos.
Então, as coisas estão nas entrelinhas. Ele já sabia que ele ia voltar, porque ele tinha aquela promessa. O ser humano, ele esquece. Mas Abraão, ele tinha convicção. E Hebreus fala que ele sabia que Deus poderia ressuscitar o menino dentre os mortos. E assim, havia um preço da obediência, né? Exatamente. E às vezes a pessoa quer uma família abençoada, quer um casamento abençoado, mas há o preço da intercessão, há o preço do secreto, há o preço da obediência ao que Deus pede. Exatamente. E o interessante sobre essa história de Abraão é porque o pai de Abraão, ele vendia ídolos, né? Terá, que era o nome do pai dele, vendia ídolos. E deveria ser muito comum Abraão ver esses deuses, né? Esses ídolos, pedirem um filho das pessoas. Porque muitos deuses pediam os filhos. Então, a gente descobre aí como Deus é diferente, né? Enquanto os outros deuses pedem o filho, geralmente o primogênito, Deus deu dele, unigênito. Ele fez totalmente o oposto do que os outros deuses, né? Os deuses os deuses que atormentavam Israel, que até hoje isso ainda é uma prática, pedir aos filhos, Deus fez o oposto, deu o filho dele unigênito. Isso. E é interessante você falar do pai de Abraão, de Terá, que Deus ele separou Abraão daquele contexto. Ele teve que sair, deixar o pai dele para viver na obediência do Senhor. O Senhor foi moldando Abraão a cada vez mais, a cada proposta, a cada caminho, a cada lugar que ele ia, né? E hoje, infelizmente, ainda acontece esses sacrifícios velados de filhos. Quantas pessoas dentro da igreja terceirizam a criação dos filhos para uma babá, para uma tela de celular, para a escola, porque hoje em dia é muito difícil criar filhos. Se as mulheres, eu falo que eu negligenciei isso durante muito tempo, e eu tive a oportunidade de ter 2 filhos homens e uma menina. Se nós, mulheres cristãs, tivéssemos a consciência de que nós estamos educando homens, que nós estamos criando sacerdotes que vão mudar, uma geração. Aleluia. Nossa. Sabe, a gente iria amar o nosso primeiro ministério, que é a nossa casa. Mas aí, hoje nós não estamos ali consagrando a Moloque, os filhos, desculpa, mas estamos consagrando a tantas outras coisas. A mamon, né, vamos dizer assim, porque muitas vezes a gente deixa de cumprir certos papéis, dá foco em certas prioridades, aquilo que é prioridade para Deus, muitas vezes, nos nossos desejos egoístas, né? Na nossa prosperidade, no nosso sucesso como profissional. Aí você falou como mulher, eu vejo muito isso. Né? É comum o homem, porque é o sacerdote, né, ali de prover e tal. Mas as mulheres, elas estão cada vez mais se afastando, principalmente, né? Mulheres que não têm o entendimento, né, dos princípios e valores cristãos. Mas, assim, muitas vezes até as que são cristãs, né, não estão perdendo essa visão de, poxa, o que é prioridade? Prioridade é minha família. Né? Prioridade é o quê? É realmente criar filhos dentro dos princípios e valores cristãos. E, para isso, exige o quê? Presença. Né? Você falou, não terceirizar. Né, isso. Chegou na igreja o hábito de escolher a pior parte. Meu Deus. Na passagem que Jesus fala para Marta, Maria escolheu a boa parte que não será tirada. O que é a boa parte que não será tirada? É tudo aquilo que a gente investe aqui, em vida, que é eterno. Amém. E geracional. Que é prioridade, isso aí, né, para Deus. Criar o filho é geracional. Isso. Só que ninguém está querendo investir naquilo que é eterno e isso alcançou a igreja. Porque o que Jesus fala? A boa parte não será tirada. O que Maria fez ali aos pés de Jesus, tudo que Marta estava fazendo, no outro dia ela ia ter que fazer de novo. Ia ser tirada. Mas o que Maria estava fazendo era eterno. É verdade. E ecoar na eternidade não será tirada. Isso. Mas só que a gente perdeu o hábito de fazer a boa parte. A gente está tanto na correria que a gente só está fazendo a parte não boa, que logo vai ser tirada. Mas glória a Deus que há o remanescente, há a misericórdia de Deus, né, que tem nos revelado. Basta a gente estar atento. Você sentiu isso? Que assim, poxa, no momento que eu fiquei atenta ao que Deus queria, as coisas começaram a acontecer. Sim, e o tempo todo, Carla, o Senhor ele tem que
me trazer isso. Todos nós, Nós somos seres humanos que estamos aprendendo cada vez mais. E, querendo ou não, eu tenho os meus objetivos. Nós queremos ter uma casa, queremos ter um carro melhor. Mas nós estamos aqui nessa terra por um propósito. E hoje, eu confesso para vocês que eu coloquei na minha cabeça que eu estou aqui para fazer a vontade do Senhor. Antes, eu tinha uma vontade... Eu tenho um apartamento no Brasil, mas eu tinha uma vontade de ter uma casa. E eu estou construindo uma casa lá. Só que eu vejo que a volta de Cristo está tão próxima. Gente, a volta de Cristo ela está muito próxima. Então, eu quero fazer a vontade do Senhor. Buscar o que o Júnior falou. Buscar o reino dele. Eu lembro que quando eu fui convidada para vir no ministério de intercessão, porque até então eu estava só com as crianças, mas eu sempre gostei de oração, eu estava fazendo uma corrida de Uber e a minha prima, ela falou comigo assim, sabe, Ni, a palavra do Senhor, ela fala, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as suas justiças, e essas coisas vão ser acrescentadas, que é o que o Júnior falou. Eu achei muito interessante isso. Porque aí aquilo, versículo que você sabe de cor, isso, trouxe assim, um despertar, e aí eu falei, Senhor, eu vou buscar o teu reino, eu vou fazer a tua vontade. Porque, infelizmente, eu falo que eu, Niara, sabe aquele símbolo do marca-passo? Que fica, do coração. Do coração. Sobe e desce. Então, isso. A minha vida, muitas das vezes, ela estava sendo assim. Mas depois o Senhor me falou que se a gente for só linha reta, você está morto. Mas estando no alto ou estando no baixo, você tem que estar com o Senhor. Há momentos de luto, há momentos de alegria, né? Mas em tudo você tem que estar com o Senhor. Há um momento de escassez, há um momento de abundância, mas em tudo o coração tem que estar no Senhor. E aí eu fui decidir, eu não vou mais me fixar no Uber. Eu ganhava um dinheiro aqui em Viseu, eu cheguei depois a trabalhar no Uber. E aí, depois, o dinheiro ia todo embora. Foi aí que eu falei assim, eu vou te buscar verdadeiramente. E aí, quando a minha prima ela falou que ia só passar umas férias no Brasil, e depois ela chegou, Niara, eu estou indo embora. E aí eu falei assim, o quê? Você está indo embora? Você vai me deixar aqui? E quem vai ficar na intercessão? Você. Eu não. Sabe por quê? Eu sempre tinha uma mente assim, eu vou sofrer retaliação, eu vou ter que viver fazendo jejum. Já passei 2021 todinho fazendo jejum. Eu tive uma experiência muito maravilhosa com o Senhor em 2020 e 2021. 2022, eu já comecei a fundar de novo com Pedro. E aí o Senhor teve que ir lá me resgatar novamente. Quando o pastor Lauro, em 2021, me convidou para fazer parte do Ministério Infantil, ele falou, Niara, eu gostaria muito que você fizesse parte da liderança. Eu falei, não, pastor, eu não vou porque eu estava fixada em trabalhar. Porque aí eu consegui um trabalho bom e eu estava lá trabalhando, orava, vinha na igreja, fazia ali o meu ritual bonitinho. Mas o secreto começou a ficar defasado. E aí um dia, sabe o que aconteceu? Eu cheguei em casa cansada e naquele dia eu levantei, comecei a orar e não concluí a leitura da Bíblia. Porque o seu devocional ele não pode ser um monólogo. Eu não sigo aplicativos o devocional. Eu gosto de... eu levanto, eu oro. E aí, depois, eu leio a Bíblia, faço um louvor e tudo, e aí encerro. E aí, eu não fui ler a Bíblia. Falei, nossa, eu já tenho que levantar e tudo. E vou. E fui. Trabalhei o dia inteiro. Quando eu cheguei em casa, é como se eu tivesse visto que Jesus estava sentado ainda lá na cama me esperando para a gente concluir o devocional. Eu fiquei muito envergonhada. Muito. E aí, eu falei, Senhor, me perdoa. Por isso que eu falo que Deus ele é tão amoroso, tão misericordioso. A gente tem que ter muita sabedoria em pedir ao Senhor, Senhor, faça justiça. As pessoas não sabem orar. Eu não sabia orar, porque existem vários tipos de oração. Já vai chegar na pergunta agora. Então, deixa eu só concluir aqui. E aí, quando eu vi Jesus ali, eu me senti tão constrangida. Eu falei, Senhor, me perdoa. O Senhor ficou aqui o dia inteiro me esperando, me perdoa. E ele me perdoou e amou. E aí eu falei assim, gente, eu não vou querer mais saber do Uber. E eu comecei a orar pedindo ao Senhor um trabalho em que eu não trabalhasse sábado, nem domingo, nem feriado. E que eu tivesse mais tempo para minha casa e mais tempo para a igreja. E foi aí que o Senhor abriu uma porta de emprego em call center, que eu não queria de jeito nenhum.
Gente, o Senhor, ele é assim, ele faz da maneira dele. Da maneira dele. E hoje eu trabalho em casa, em home office. E graças a uma grande amiga, a Renata, ela foi um canal de Deus na minha vida. E aí eu entrei no call center. Eu trabalho em casa, não trabalho sábado, domingo, feriado. E esse trabalho é uma benção. Meu Deus. É uma benção. E eu ainda fui, olha pra você ver, como que... Assim, eu não sou bode, porque existem ovelhas e existem bodes. Mas eu sempre dando aquela ovelhinha assim, que aí eu falei assim, Senhor, eu vou trabalhar no Uber, né, no sábado. Gente, eu fui trabalhar no final de semana. Você acredita que descendo a rua do Palácio do Gelo, a mangueira de combustível do meu carro arrebentou. E aí meu carro parou assim, ele parou bem no estacionamento, que Deus, ele tem muita paciência comigo. Quando parou assim, o carro não funcionava de jeito nenhum. E aí o Senhor falou comigo assim, até quando, Niara? Só isso. Nossa. Eu falo que às vezes o Espírito Santo vem, ele não... É porque ele não faz assim, ó. Se ele fosse igual a gente, já era. Mas olha, uma vez eu vi uma pregação, foi até da pastora Camila Barros, que Deus, quando ele vai falar com certos filhos, ele chega com os 2 pés no peito, igual o Jó. Jó, ele vai fazendo os questionamentos dele todo e tudo, mas quando Deus ele vai responder, ele fala assim, se aprume como um homem, porque eu vou te fazer perguntas. E você vai me responder. Nossa. Então, assim, levante como um homem. Né? Diante de todo aquele cenário que ele passou. E aí o Senhor chegou para mim e falou comigo, Niara, até quando? Eu falei, Senhor, eu vou fazer a tua vontade. Aleluia. E aí tem sido. E você falou um negócio aí, eu não sou de falar muito não, né? Que eu tô aqui para perguntar, mas hoje tá ativando algumas coisas aqui. Sei. Peço até perdão, mas você falou sobre o batimento cardíaco, né? Aí eu lembrei de uma passagem do rei Acabe. Olha só, o rei Acabe, que não foi um rei, mas o rei da Síria afrontou ele. Naquela época, esse rei era o mais forte que tinha. Mais forte que tinha. O exército dele era como um formigueiro. E o exército de Acabe pequenininho. Aí Acabe ficou apavorado. Aí teve que fazer o quê, né? Depender de Deus. Cheio de vacilação. Ele perguntou a Deus, Deus falou, vai. Vai, falou como ia. O que aconteceu? Pegaram o exército de Acabe, detonou aquele formigueiro. O exército inimigo. O exército inimigo. Mesmo com menos pessoas. Nas montanhas. Aí o que aconteceu? Ele falou que assim, a gente perdeu para Acabe porque o Deus deles é o Deus das montanhas. Isso. Aí o que ele fez? Ao cabo de um ano, ele falou, vou recuperar meu exército, vou voltar lá. Mandou a mensagem para cá, vou atacar de novo. Só que ele atacou por onde? Vamos lembrar do marca-passo. Perdeu porque era nas montanhas. O Deus dele é Deus de montanhas. Aí o que ele fez? Foi no vale. Deus falou, pode ir. E o que aconteceu? Perdeu de novo. Então Deus é um Deus do alto, das montanhas, do alto e do vale. Vales. Das montanhas e dos vales. Das montanhas e dos vales. Foi só essa observação. Quando você falou isso, veio isso e falei, vou falar. Amém. Mas eu queria te fazer essa pergunta. O segredo... A pergunta que eu deixei aqui, gente, de vez em quando eu tô mexendo no celular, porque eu não trouxe meu papel e caneta. Que aí, às vezes, você vai falando, vou fazer essa pergunta aqui, eu tava anotando aqui. O segredo da oração. Qual é o segredo da oração que você, como intercessora, claro que a oração tem vários segredos. Isso. Na sua experiência, né, como intercessora, qual é o segredo de orar, da oração? Bom, eu acredito que não vou falar pela minha pequenez. Não sei se existe realmente um segredo, mas o que eu sempre uso é o seguinte, Senhor, sirva-se de mim. A oração, ela é para todos, porque existem vários tipos de oração. Então, a oração é uma conversa com o Senhor. Agora, a entrega, nem todos estão preparados para essa entrega. Por exemplo, muitas das vezes você quer receber alguém na sua casa, e aí você quer fazer um banquete, dar o melhor. Mas, às vezes, aquela pessoa ela só quer um café. Senta aqui, toma um cafezinho comigo. É uma coisa de Marta e Maria. E aí, a oração, muitas das vezes, você fala demais. E, às vezes, o que o Senhor quer é só que você sente do lado dele, ele fala assim, hoje está um dia chuvoso, né? Tá lindo, pois é. E depois da chuva, eu coloquei o arco-íris. Ele só quer te ensinar algo.
E, às vezes, a oração, as pessoas falam demais e pedem demais. E o Senhor, Ele não quer, Ele sabe de todas as coisas. Ele Eu estou falando, simples, né? é a simplicidade, o Senhor é um Deus simples. Eu falo que é o que aconteceu comigo. Quantas das vezes eu me ajoelhei e eu fui orando, o Senhor me ensinou o que é a intercessão. Eu tive, sim, algumas bases, assisti muitos vídeos com o pastor Eibe Uber, Valnice Milhomes, enfim, vários, pastora Tânia Teresa. Mas o que me ensinou mesmo foi o Espírito Santo. Ele falou, Niara, sabe o que eu quero de você? É um coração quebrantado e contrido. Gente, no início, em janeiro de 2023, 2024, eu fazia tantos jejuns, jejum louco, que eu falei assim, agora eu tenho que viver só de jejum. E aí ficava dias e dias só na água e aquela correria toda. Aí um dia o Espírito Santo falou comigo assim, para que tanto jejum? Aí eu tô assim, porque senão vai vir retaliação. Aí ele, mas não é assim. Se você fizer aquilo que eu colocar nas tuas mãos e me obedecer, vai acontecer naturalmente. Eu só quero te usar. E, lógico, né, um relacionamento. Mas eu preciso que você seja uma ferramenta para fazer aquilo que eu coloquei nas tuas mãos. Não quero sacrifício. Os monges, ele falou isso comigo, os monges fazem muito sacrifício. Não vai ser o seu sacrifício que vai me atrair, mas vai ser a sua obediência. Nossa. Vai ser você estar aqui como Maria, aprendendo de mim. E aí eu fui descobrir, falei assim, uau, realmente, não vai ser o jejum que vai expulsar os demônios ou que vai abrir portas. Faz parte. Claro que faz parte, exatamente. Tem os princípios, né? As disciplinas espirituais. As disciplinas espirituais, certas cartas só saem realmente mediante jejum e oração. Mas a palavra é o fundamento. E a intimidade com o Senhor é ouvir. Hoje em dia, as pessoas elas querem muito o fazer, mas não querem receber ali do Senhor a unção. Não querem ter ali o Espírito Santo, porque não somos nós a convencer. No que até, inclusive, fazer, né? Que muitas vezes não é nem hora de fazer. É hora de ouvir, se relacionar com Deus. Exatamente. Que Jesus fala, né? Assim, que Ele é a videira, vós sois os ramos. Isso. Se você permanecer em mim e eu nele, aí depois ele fala, sem mim, nada podeis fazer. Exatamente. Às vezes a gente se prepara na palavra, né? Estuda a palavra para pregar sem a unção. Sem a unção. Sem ele, sem a unção, vai ser só uma palavra bonita. Isso. Meu Deus, isso em qualquer coisa, O canto né? com vozeirão, mas sem unção, vai ser só uma voz bonita. Exatamente. Não alcança, né? Nossa, um isso é louvor tremendo. sem unção é show. É show. É barulho. Sabe? Quantas pessoas no mundo têm vozes maravilhosas e aí toca o seu emocional, né? Eu sempre uso a Marília Mendonça porque eu não escutava as músicas dela, mas as pessoas choravam muito com aquelas músicas depressivas e fez muito sucesso. E quantas pessoas hoje na igreja, grupos de louvores, estão mexendo com o sentimentalismo da pessoa e achando que é o mover do Espírito Santo? Às vezes o Senhor nem está ali, é barulho. Meu Deus, é verdade. Sabe? Eu falo, Júnior, que eu não quero ser uma pessoa que seja conhecido na terra. Eu quero ser conhecido no céu. E no inferno também. Aleluia. Sabe? Porque eu quero fazer a vontade do Senhor. Eu quero que o Senhor, quando eu chegar diante dele, ele possa olhar e falar assim, entra no gozo da minha presença. Porque quando você chegar... todo cristão, né? Isso. Porque quando você chegar diante do Jesus. Senhor, você não vai apresentar o seu dom. Sabe? Ele vai te pedir os frutos. Há muitas pessoas querendo ser profetas e tem o dom. Balaque era um profeta, mas ele não tinha ali o Espírito Santo. Ele se corrompeu por dinheiro. Ele foi fazer ali, Balaão, né? Balaão era um profeta, mas ele era corrompido ali por dinheiro. E depois, quando você vai lendo a história, foi ele que influenciou as mulheres de entrar no acampamento dos hebreus e se relacionar com os hebreus ali, por isso que houve uma peste. E aí, eu estou tentando lembrar os nomes, mas aí o filho do sacerdote foi lá, e o filho de Finéias, ou é Finéias, desculpa, eu sempre troco o nome. Ele foi lá e matou os dois, sabe? Aquela mulher que era sacerdotisa lá, de Balaque, né? Dos deuses lá, enfim. E ele foi lá e matou os dois, porque estavam pecando. E aí a praga foi
a peste veio e parou. Então, hoje em dia, no meio da igreja, nós vemos que acontece várias coisas. Às vezes, eu estou passando por uma situação de doença, enfermidade na minha família, há uma escassez financeira, mas não vê que deixou portas abertas. Não vê que está no pecado oculto. Sabe? Às vezes, ali, quando ninguém está vendo, está ali aquele contatinho. Porque, igual eu falo, você tem que renunciar. Quantas coisas o Senhor me pediu? Amizades que eu tive que cortar. Olha, até mesmo células, hoje, você tem que pedir ao Senhor. Senhor, qual é a célula que eu devo ir? Quais são as mesas que eu devo assentar? O Senhor pediu para me levantar de mesas onde, aparentemente, as pessoas me amavam. Mas, no final, elas estavam apontando o dedo para mim, falando mal de mim. Porque Ele ouve conversas que você não ouve. Amém. Isso aí. Verdade. Mas o grande que, como que essas pessoas vão ouvir o que Deus está falando? Sem o secreto. Eu sempre costumo comparar isso, né? Como se Deus fosse modem do Wi-Fi. Aí a pessoa... Só que Deus, ele deixa claro na Bíblia que o relacionamento dele conosco é com aquilo que o que há de maior na gente, que é o espírito. Eu vou me relacionar com o teu espírito. A carne é fraca. A carne nunca se converte. O diabo vai se relacionar com a tua carne. Mas eu quero me relacionar com o seu espírito. E se a gente é um cristão e a gente não está andando, buscando, né? Porque o que é o Espírito Santo? O Espírito Santo nos foi dado para a gente entrar em processo de santificação. Só que a gente recebe o Espírito Santo e não entra em processo de santificação. A gente fica longe do modem. Começa a perder o sinal. Aí, às vezes, as pessoas, né, falam com a gente, liga, cara, eu tô falando com Deus, Deus não responde. Eu tô falando com Deus, eu falei, como é que tá o sinal? O sinal. As pessoas pensam que só assim, Deus, fala comigo sobre isso, isso e isso. Vai lá e espera. Acabou. Não tem disciplina espiritual. Eu tô lendo um livro que John Wesley, quando ele fazia, a Bíblia fala, invoca-me. Invocar não é, Senhor, eu tô esperando o Senhor falar comigo. Amém. Eu vou continuar vivendo a minha vida. Como se Deus fosse um servo, né? A gente tá como se fosse um servo. Uma inversão, né? Quando John Wesley, como é que é o nome do outro? Charles Spurgeon e muitos outros queriam uma resposta de Deus, eles invocavam. Né? Uma busca. Jejum, oração, palavra e pedir. Agora a gente fala assim, eis-me aqui, envia-me a mim. Aí Deus fala, tu tem porte para eu te enviar hoje? Como é que eu vou te enviar? Se eu te enviar para a batalha, tu vai morrer. Vai mesmo. Verdade. E o enviar é qualquer envio. Às vezes, você entrar na batalha pelo teu filho, né? E aí você não está se preparando nem para aquilo ali, né? Para as lutas básicas, né? Diárias. E aí a coisa pega e a gente não sabe por quê. Isso. Eu queria saber como a gente que as falha pessoas vão realmente no básico, né? Como que elas vão ouvir? Tem né? alguma coisa que você possa falar assim? Para essas pessoas que estão falando, eu peço, eu não escuto de Deus, eu oro, eu não tenho resposta. As coisas não acontecem. Porque para a pessoa que está buscando, ouvir é uma coisa. Agora, quem não está buscando, não é a mesma coisa. Ouvir. Muitos que não buscam vão ficar falando, cara, eu vejo esse pessoal falando que fala com o Espírito Santo responde, eles ficam assim, por que não me responde? Porque não está alicerçado na palavra. É só na palavra que o Senhor vai falar. O Senhor vai falar na palavra. É claro que Ele vai usar profetas, Ele vai usar pessoas, Ele vai usar canções, Ele usa da maneira que for. Mas a palavra é fundamental. Há um desejo de relacionamento. Isso. Tem que ter esse desejo. E você lê a palavra, muitas vezes você não quer. Mas você tem que forçar a sua carne. A carne não vai querer ler a palavra. Mas buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E conhecereis a verdade vos libertará. Quantas pessoas estão na escuridão, falam, eu estou orando, eu estou fazendo isso, assistindo YouTube. Porque não vai você ter a sua experiência. Terceirizando Exato. O relacionamento. Terceirizando o relacionamento. Gente, é pegar a palavra e abrir, sabe? São coisas que a palavra ela vai te renovando cada dia, você vai aprendendo mais e mais. Um versículo que foi tão assim chave para mim e que eu gosto de ensinar as pessoas, e ensino muitas crianças, Lucas 24:45, e lhes abriu o entendimento para que compreendesse as Escrituras. Foi quando Jesus, já ressuscitado, chega ali diante dos discípulos. Então, às vezes, eu leio a palavra, mas não entendo. Eu ouço isso muito. Peça ao Senhor. Está escrito, a Bíblia, ela tem mais de 8.000 promessas.
né? São mais de 5 mil no Velho Testamento e 3 mil no Novo Testamento. Pega essas promessas e fala, Senhor, eu tomo posse. Mas é lógico que ela não vai vir ali de imediato. Mas, pouco a pouco, é você que vai moldando a sua mente e buscando a mente de Cristo. E olha só complementando. Hoje em dia, há uma facilidade muito grande. Eu quero dizer o seguinte. Quando você tem uma dúvida, sei lá, como consertar tal coisa. Gente, as pessoas vão no YouTube, pesquisa, faz tudo para poder resolver aquele negócio, né? Para poder aprender, muitas vezes ela mesma aprender o que significa, como resolver. E então, por que em relação à palavra, também não há essa busca de um estudo, de alguma coisa que, né, ali facilite o entendimento? Não entendi, acabou por isso mesmo. Posso falar algo, né? Aqui para quem está nos assistindo? Aproveitar esse gancho que a Niara falou. Ouvir pregação no YouTube não é secreto. Exatamente. Ouvir pregação não é secreto, é estudo. Não confunda secreto com estudo. É por isso que John Wesley falou, mas não é o principal, que a cada 100 cristãos, 1 lê a Bíblia, 99 precisam ler outros cristãos. Isso. Então, não se engane. Ficar ouvindo pregação achando que está fazendo secreto, não é secreto. Secreto é relacionamento. Sabe por quê? Porque tem muitos que falam de Deus. Muitos. Muitos até falam por Deus. Mas poucos falam com Deus. Exato. E são esses que tem. Quem fala com Deus são esses que naquele grande dia. Exato. Ele vai falar: esse eu conheço. Mas em teu nome profetizei, em teu nome curei, apartai-vos de mim. Eu não te conheço. Exato. Mas esses vão falar de Deus, vão falar por Deus, mas quem ele conhece são aqueles que falam com Deus. E só fala com Deus quem tem secreto. Exatamente. Só fala com Deus quem tem secreto. Mas eu vou na igreja segunda, terça, quarta. Pregação, é estudo, é ensino. Agora, secreto... Cada um tem, né? É um relacionamento. É o relacionamento com Deus. E isso faz toda a diferença na vida do cristão. Sim. Secreto. Se somos discípulos de Jesus, nós temos que fazer o que ele fez. Existem os fãs de Jesus. E temos que ter muito cuidado, porque fã mata. Né? Por exemplo, o fã matou John Lennon. John Lennon. Isso. John Lennon. O fã. Agora, por quê? Porque houve uma negação ali. Por exemplo, se eu tiver um ídolo, tem muitas pessoas que idolatram, pessoas cristãs que idolatram no mundo gospel. E se naquele momento você encontra com o seu ídolo e ele não te trata da maneira que você achou que ele te trataria, você já fica emburrado, você já fica chateado, já fala mal. Agora, o discípulo, quando ele chega e ele fala, Jesus, eu quero isso e tudo, olha, não. Você vai receber como um ensinamento. Não é o momento. Espera. Você ainda não está pronto para isso. Quantas vezes eu escutei nãos do Senhor? Eu estou aqui em Portugal há 5 anos. E somente nessa semana o Senhor permitiu de eu desfrutar de algo que eu já estava pedindo há muitos anos. Eu esperei. E o que Jesus fazia? Ele sempre ia no monte orar. É isso que a gente tem que fazer, orar. É isso que eu ia falar. Quais as dicas que você pode dar... Niara, né? Tanto para a pessoa que quer crescer na intercessão, na oração. Qual é a dica que você poderia dar? Olha, o intercessor, ele tem que amar orar. E o intercessor não é um chamado para todas as pessoas. A oração, sim. Agora, você se colocar como um intercessor, você tem que... Tem que intervir em prol dos outros. Intervir em prol dos outros. É a mesma coisa. A Carla está precisando de uma situação no trabalho, uma porta de emprego, um exemplo. Eu vou orar como se fosse para mim. Eu vou sentir as suas dores. Então, eu vou clamar. Nem todo mundo quer pegar a sua carga. Interessante. Então, vamos deixar claro. A oração é um chamado para todos, né? Porque ela é o relacionamento com Deus. É a maneira como a gente se comunica com Deus. Mas a intercessão, que é o interceder, intervir em prol do outro, já é o ministério, exatamente. É uma outra coisa, né? Há um preparo, há um estudo,
enfim, é uma outra coisa, muito bom. Isso, e é algo que o Senhor também vai te movendo. Ora para o meu filho. A gente recebe inúmeras situações. Hoje mesmo, nós levantamos uma oração lá em casa. Eu até costumo chamar os meus filhos, pego lá quem está lá de bobeira, vamos ajoelhar aqui e vamos orar pela tia de uma intercessora. Eu não sei o que ela está passando. Ela recebeu um diagnóstico de câncer. A minha mãe, ela recebeu um diagnóstico de câncer há muitos anos atrás. E eu me coloquei no lugar dessa menina. E eu comecei a orar, Senhor, tem misericórdia. Senhor, que isso seja para a glória do Senhor. E você vai tomando aquilo como se fosse para você. É como você... as pessoas, muitas das vezes, elas não sabem como interceder. Por exemplo, ai, Senhor, eu oro, abençoa essa mulher que recebeu esse diagnóstico de câncer. Ai, abençoa. Não! Ela precisa de uma cura. Senhor, cura a vida dela, que se faça a tua vontade, mas que não haja morte prematura, que se o inimigo está querendo ceifar a vida dela, ela tem um propósito, e você vai orando com fervor. As pessoas têm que saber orar. A Carla está precisando de uma porta de emprego. Senhor, abençoa a Carla. Que oração vaga, não é abençoa, Senhor, abre a porta de um trabalho. Está escrito que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como os lírios do campo. O Senhor não vai deixar com que o teu filho pereça. E aí você vai buscando na palavra versículos sobre a oração em relação a portas, a provisão, cura. Senhor, tu és o médico dos médicos. Jesus, quando ele chegava diante das pessoas, o cego chegava, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. O que você quer? Ele perguntava, o que você quer? As pessoas às vezes recebem, Tiago fala, né? Pedir, não recebeis, porque pedir mal. Pedir pelos seus próprios deleites. As pessoas, o ser humano, eu falo que eu tive que fazer muitas renúncias porque eu pedia mais para mim. E é engraçado que muitas das vezes eu me pego orando e eu esqueço de pedir para mim. Aí eu oro. Ai, meu Deus, tem meu filho lá no Brasil, tem que orar por ele. Meu filho ainda não é convertido, mas eu já vejo ele nos pés do Senhor novamente, sabe? Então eu oro, intercedo por ele. E quando vem uma pessoa e fala, o meu filho, ele está nas drogas, meu filho não é drogado, ele não está em vício, mas ele só está desviado. Eu oro como se fosse o meu filho, sabe? Então, esse é o chamado do intercessor, é orar assim, algo que te dói. Se colocar, né, no lugar do no outro, lugar do intervindo, outro. Né? Isso. E existem várias orações. A oração de gratidão, a oração de súplica, você suplicar. Era a minha próxima pergunta. Eu também já tenho respondeu, uma. vai. Oração de súplica, não, mas foi bom demais. Pois é, suplicar. Por exemplo, recebemos também um outro pedido do esposo de uma intercessora que está no hospital agora. Então, você suplicar, Senhor, eu preciso dessa resposta agora. Que nem Jairo foi buscar Jesus. Olha, a minha filha está morrendo. Eu preciso do Senhor agora. Eu não preciso do Senhor daqui a 10 minutos. E no caminho ele encontra com a mulher do fluxo de sangue. Uma menina de 12 anos morrendo. Uma mulher com 12 anos numa enfermidade. E aí para. E quando ele chega, ele recebe o diagnóstico de morte. E Jesus fala. Só crer. Crê tu somente. Crê somente, exatamente. Me ajuda a te ajudar, né? Isso, exatamente. Tipo isso. Isso. Então, às vezes, sabe, as pessoas têm que buscar o quê? Na palavra. Peça ao Espírito Santo. Gente, o Espírito Santo, ele está sendo ignorado dentro de muitas igrejas. Porque o Espírito Santo, ele é o nosso melhor amigo, é o melhor professor. Você pode ter aí N pregadores maravilhosos, você pode fazer um estudo, como você colocou muito bem, do Billy Graham, de Martinho Lutero, vários C.S. Lewis. Mas se não for o Espírito Santo, é só palavra. Exatamente. Entendeu? E é só palavra. E tem que ter o Espírito Santo. Jesus, quando ele estava aqui, ele caminhou com 12, ensinou 12. Mas quando ele subiu ao céu, ele deixou o Espírito Santo que está aqui comigo, está com o Júnior, está com a Carla, está com quem está nos assistindo. E é ele que vai te ensinar como você vai fazer no secreto. Niara, eu leio a Bíblia e não entendo. Chama o Espírito Santo, não chama Niara. É o único livro que a gente tem que ler com o autor, né? Sim, a exatamente. Bíblia é o único livro que a gente precisa ler com o autor. Isso. E, Niara, assim, a gente está falando sobre quem também sente que tem um chamado, né, para intercessão e tal. Mas vamos colocar aqui também, né, a pratos limpos. Quais os maiores desafios do intercessor? Você acredita? Olha, a constância. E além das batalhas espirituais. Além das batalhas espirituais, a constância. Perseverar e não olhe
as acusações. As pessoas sempre vão falar. Tem muitas pessoas que falam. Sabe? A Niara não sabe nada. Eu sei de muita coisa. Eu vim com uma bagagem do Brasil. Realmente, eu não sei. Quem sabe é o Espírito Santo. É por isso que eu falo, Senhor, sirva-se de mim. Eu quero me esvaziar totalmente. Então, é ter essa constância no Senhor. Teve um dia, pouco tempo, eu ouvi uma pessoa falando, ela está chamando as pessoas para poder fazer determinadas situações, porque os intercessores, a gente tem que estar ali unidos sempre, um ajudando ao outro. Porque você recebe muitos desafios. Pressões Por exemplo, espirituais. Pressões espirituais. Vou falar de retaliações. A retaliação vem quando você está com pecado. Por exemplo, vem um caminhão e aí vem um Fusca. Eles vão colidir. Naquela colisão, o que vai acontecer ali, dependendo de como que você está, a Carla é o caminhão. O inimigo, ele é o Fusca. Porque quem está ali na sua frente é Jesus, é o general. Agora, se você está dando legalidade a Satanás, você vai ter uma ferida maior. O estrago vai ser maior. Agora, quando você entra numa batalha espiritual, mas você está ali revestida, você está em obediência, você está em alinhamento com o céu, o máximo vai ocorrer, o estrago é lá. Vai sentir uma dor de cabeça, vai vir, sim, situações, mas... Você entende? Você não vai sofrer aquela coisa, porque você não está dando legalidade. O mundo espiritual, gente, ele é muito organizado. O diabo, ele chegou diante do Senhor e ele falou, Deus fala, viste o meu servo Jó? Homem, ele é reto, ele é íntegro. Mas também está cercado. Tá, eu vou te dar essa autorização. Agora eu vou te dar essa autorização. Então, assim, muitas das vezes a gente está enfrentando situações e a gente tem que pedir discernimento do Espírito para saber, Senhor, isso é uma legalidade? Isso é uma porta aberta? Ou isso é o Senhor permitindo que eu passe isso para que no futuro seja algo que vai ensinar outras pessoas? Perfeito. A situação que Jó viveu foi para nos ensinar que Deus, ele permitiu aquilo. E o estado de Jó, depois, ele foi maravilhoso. Mas há situações como o povo de Israel desobedeceu. Quando Josué entra na terra e já está em paz, Deus ainda deixou, foi repetindo as leis e falou, você vai expulsar os filisteus, os amalequitas, enfim, tem que expulsar, mata. Mas não, o povo fazia o quê? Acã guardou-lhe as vestes. E aí veio a praga. O povo não. O que Saul fez quando Samuel mandou ele matar todos Agag. E aí ele falou assim, ele trouxe o melhor da terra, ele trouxe o rei Agag. E ainda Saul foi tão mentiroso que, se você ler, ele fala assim, foi o povo que me corrompeu. Não, a palavra fala, Saul, junto com o povo, foi lá e pegou o melhor. Mentiroso. E aí, o Senhor, o quê? Ele desobedeceu, o Espírito Santo deixou. Então, hoje em dia, as pessoas querem fazer as coisas do Senhor... E se colocar na brecha pelo outro, abrindo brecha. Abrindo brecha, exatamente. Né? Isso é muito sério, sabe? Então, assim, hoje em dia, o mesmo Deus do Velho Testamento, ele é o mesmo Deus do Novo Testamento, é o Deus de hoje. Amém. Sabe? A gente tem que ficar atento a isso, de não deixar... o que eu posso ter feito no passado? Vou dar um exemplo para vocês. Meu Deus. Eu oro muito. Agora, o Senhor tem me levado a orar para determinada área da minha vida. Não é pecado você orar pela sua vida financeira. E aí, o Senhor me moveu. Falei assim, Senhor, o que está acontecendo na minha vida financeira? Está em alto e baixo e tudo. E aí, eu falei assim, deve ter alguma coisa que eu estou dando alguma legalidade. Saiba. Isso. E aí, o Senhor me fez lembrar de que eu havia pegado umas moedinhas quando eu era criança, da minha mãe, ficava em cima do guarda-roupa, e eu comprava bala, essas coisas. Eu falei assim, meu Deus, a palavra do Senhor diz que se a gente defraudou alguém, a gente tem que restituir. E aí eu liguei para minha mãe e falei, mãe, eu quero te pedir perdão, porque veio isso na minha mente, e eu sei que é o Senhor que está me ensinando. Então, eu quero te pedir perdão e eu vou te restituir. Na época era cruzeiro, nem sei quanto que foi. E eu separei um dinheiro e falei assim, eu vou depositar tanto para a senhora. Você está perdoada. Ela fez uma oração linda para mim, ela me perdoou, mas você vai dar de oferta.
E eu ofertei aquele valor ao Senhor. E ter a oração da mãe, né, sobre a vida liberação. financeira, que autoridade, né, na E Deus liberação. ainda me lembrou de que eu estava devendo uma pessoa. E o Senhor falou comigo assim, quando eu fui comprar um apartamento, essa pessoa me emprestou um dinheiro. E aí eu não me lembrava, mas passou muitos anos. Eu tenho meu apartamento há mais de 17 anos. E eu não lembrava, era um valor irrisório, quase R$4.000, mais ou menos. E eu não paguei essa pessoa. E eu liguei para essa pessoa e falei assim, olha, eu preciso te pagar. E me perdoa, caiu no esquecimento. E aí ele falou assim, olha, eu nem me lembro disso. Você está perdoada, eu te perdoo. Se você precisa ter paz para isso, eu te perdoo. Mas foi um processo, porque eu ainda relutei com o Senhor. Enfim, então são portas que você vai fechando. Porque há maldições hereditárias, também, que ainda há permissão. Então, você tem que pedir ao Senhor discernimento de espírito e para o Senhor te revelar o que é que você tem que fechar aquelas brechas para que não venha nos seus descendentes também. Sim, gerando consequências até na tua própria geração. Exatamente. Interessante Muito isso, aprendizado. Né? Muito bom. Estamos chegando nos momentos finais. Né? Passou tão rápido muito mais bom, uma vez. Yara. Yara, muito bom. Incrível, muito aprendizado. Né? Eu queria pedir para você deixar uma mensagem final que vier no seu coração, né? Isso aí. Para quem nos assistiu, qual a mensagem que você daria? Olha, eu queria contar um testemunho do nascimento da minha filha. Falar sobre perdão. Quando eu fiquei grávida da minha filha, como eu falei, né, no início eu tenho 3 filhos, e quando eu fiquei grávida dela, sem saber que era menina, eu já comecei a pedir ao Senhor, me dá uma menina. Eu quero ter uma menina e tudo. E eu era casada, os meus filhos, eles são de um primeiro relacionamento. E, na época, eu estava muito magoada com esse meu ex-marido. E eu comecei a orar pedindo ao Senhor até a cor do cabelo dela, o jeitinho e tudo. E foi a gravidez mais perfeita que eu tive. Mas aí, quando chegou próximo do nascimento dela, nós tivemos um desatrito, umas desavenças, e aí a gente ficou separado. E quando foi para ela nascer, foi de parto cesariana, eu fui para o hospital e não falei com ele. E chegando lá, minha mãe falou assim, olha, você não vai falar com o seu marido, né? Na época a gente ainda estava casado. Eu falei assim, não, eu não vou falar. Eu não quero que ele saiba que ela vai nascer. E quando, durante ali o processo, veio o anestesista, ele ficou do meu lado, ele foi uma gracinha. Eu contei um pouquinho da minha história para ele. E eu tinha só 27 anos, mais ou menos. E aí ele se comoveu comigo, um homem ímpio. Ele sentou do meu lado, ele ficou o tempo todo segurando a minha mão. Eu estava sozinha, ele ficou segurando a minha mão mesmo, como um pai. E quando o médico ele tirou a Isabela estava cinza. E ela não respirava, ela não fazia nada. E aí ele falou assim, a pediatra veio e falou assim, olha... Aí eu já vi que todo mundo ficou... Eu falei, o que aconteceu? Olha, nós vamos levá-la para o CTI, porque ela não respira e tudo. E eu estava muito magoada mesmo com o pai dela. E aí eu falei assim, mas a minha filha é normal? Aconteceu um probleminha e tudo. Eu falei assim, mas deixa eu ver ela. De tanta insistência, eles colocaram. E eu vi que ela estava muito cinza e ela não reagia. Um bebezão grande. E levaram ela. E aí eu comecei a chorar e o anestesista falando, calma, vai dar tudo certo. E me levaram para o pós-parto. E a minha mãe entrou, nem podia, e estava com o telefone e falou, olha, o pai dela quer saber o que está acontecendo, porque ele já sabe que está próximo. Posso falar com ele que ela nasceu? Eu falei, não. A minha mãe falou assim, você vai perder a sua filha. Eita. Por falta de perdão. A falta de perdão, ela mata. E aí ela falou comigo assim, é sério? Você orou pedindo ao Senhor uma menina? Você tem 2 filhos. E por esse orgulho, o Senhor vai levá-la. Ela está praticamente morta. Ela está entre o céu e a terra. Libera perdão. Para que você ficar guardando isso tudo, Niara? E ela foi falando. E aí eu falei assim, tá bom, mãe. Pode falar com ele que ela nasceu. Eu libero perdão para ele. E ela saiu no telefone, falou com ele. E aí passou algumas horas, eu fui para o quarto. Aí chegou a enfermeira, chegou a médica, chegou o psicólogo para falar comigo. Olha, aconteceu algumas certas coisas com a Isabela, umas coisinhas e tudo, mas ela vai ficar bem. Eu falei assim, mas por que ela não pode? E eles não queriam me falar o que é. Nisso veio a pediatra com a Isabela e uma outra enfermeira. Aí entrou com ela e falou, mãe,
Nós não sabemos o que aconteceu. Mas enquanto nós chegamos dentro da UTI, a Isabela ela soltou um grito, um berro, que do outro lado da rua deu para ouvir. E fizemos todos os exames, ela está perfeita, não aconteceu nada, nós não sabemos explicar. Eu acredito que naquele momento que eu liberei perdão, o Senhor deu a vida para ela. E ela não teve sequela nenhuma. E eu falei assim, nossa, mas ela está tão cinza. Ela falou assim, aí o médico falou. E o médico estava ali, o médico me operou. Ela nasceu morta. Ela está assim, mas agora ela está respirando, pus ela no peito, ela mamou. E aí minha mãe falou, você liberou perdão. Então, o mundo real é o mundo espiritual. Nossa, gente, e assim, o que eu quero dizer é o seguinte, o perdão, a liberação do perdão é para você. É como se a gente estivesse bebendo um copo de veneno, esperando que o outro morra. Então, libera o perdão. Não carregue mais esse fardo, essa bagagem, porque você está atrasando a sua vida. O Senhor vai fazer justiça com o outro. E o Senhor, Ele vai cuidar, mas é entre você e Deus. Amém. Nossa. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Nossa, depois desse testemunho. Estou até constrangido de deixar agora mensagem. Não tem mensagem nenhuma, não. Só quero dizer, assim, gratidão imensa, Yara, viu? Como você edificou a nossa vida, como a gente aprendeu. E meu desejo é que Deus continue te usando cada vez mais, que te gere cada vez mais amor pelas vidas, né? E sempre com essa constância, como você falou, e a certeza de que há um grande propósito da gente estar aqui, né? Da gente propagar o reino, da gente crescer no relacionamento com Deus, né? Porque enquanto a gente não souber o que é realmente a nossa prioridade, a gente vai, pelejando aí até entender o que é a prioridade, né? Para Deus e para nossa vida. Eu quero deixar uma mensagenzinha curta. Que quando uma vez eu perguntei a Jesus, falei, Jesus, o Senhor é tão bom, por que o Senhor viveu só 33 anos? Por que o Senhor não foi até os 120? Aí o Espírito Santo falou assim, eu vivi até os 33, né? Mas por quê? Porque eu morri, entre aspas, né? Morri, ressuscitei. Mas eu enviei o Espírito Santo. Amém. Eu enviei o Espírito Santo porque enquanto eu estava aqui, eu era um. Mas quando eu fui, eu me transformei em muitos. Hoje o Espírito Santo está em vários lugares do mundo. Só que ele está dentro de você. Amém. Jesus quer viver através de você. Jesus morreu para viver através de você. Então não impeça o fluir do Espírito Santo. Todos os dias nós temos duas opções. Ou vivo eu, ou deixo o Espírito Santo viver através de mim. E nosso corpo não tem melhor serventia do que deixar o Espírito Santo viver através. Então, se você tem o Espírito Santo dentro de você, deixa ele viver através de você. Essa é a mensagem. Yara, eu quero te agradecer por tanto conhecimento, tanto crescimento, né, que a gente teve aqui. É verdade. E eu acredito que quem nos assistiu também cresceu muito. E foi muito bom mesmo. Obrigado por topar, né, participar do podcast, que nem todo mundo. Nem todo mundo, as pessoas querem, mas ficam com medo, mas pela ousadia, que a gente sabe que dá um nervosismozinho. As câmeras. Então, parabéns, obrigado mesmo por toda a contribuição, por tudo que você passou aqui. Tenho certeza que o Espírito Santo agiu através de você, porque deu para sentir aqui que o Espírito Santo estava entre nós. Espero que você tenha sentido também. Espero que a sua busca aumente muito mais pelo Espírito Santo. Obrigado por estar aqui conosco. Se o Lagoinha Cast contribuiu um pouquinho, 1% que seja, na tua vida, se inscreve aqui. Corre lá no Instagram, Lagoinha Viseu. Vai ser um prazer ter você lá. Você quer compartilhar algum Instagram, canal, algum canal, alguma queira coisa? Buscar o Ministério de Intercessão, você, Yara? Sim. Primeiro, né, eu gostaria de agradecer, né, e toda glória, toda honra seja dada ao Senhor. Amém. Saiba que esse ministério que Deus colocou na mão de vocês é propagar o reino e está sendo propagado.
Eu creio que vocês vão alcançar multidões para que o nome dele seja glorificado, sabe? Eu creio. Então, continue buscando no Senhor. Não desista, persevera. Vocês vão colher os frutos. Nações inteiras vão conhecer a Jesus, eu creio, através desse ministério. Amém. E nós temos um canal, no Instagram. Nós temos o Instagram do Ministério Intercessão, que é da Igreja Batista da Lagoinha, né? E lá nós sempre estamos atualizando as coisas que acontecem. O perfil é Intercessão Lagoinha Viseu. Top de linha, muito bom. Então, quando você for lá, né, já seguir Lagoinha Viseu, já segue também Intercessão Lagoinha Viseu. Vai ser um prazer ter você lá também, acompanhando tudo o que acontece. Vou te convidar também para fazer uma visita aqui na nossa igreja, né? Se você é de Viseu ou não, né? Se você está perto ou longe, eu aconselho você fazer uma visita aqui à Lagoinha Viseu. Com certeza te receberemos de braços abertos. Faça parte dessa grande família. Muito obrigado por você estar aqui até agora. Um prazer ter você e até o próximo Lagoinha Cast. Isso aí. Semana abençoada. Fica com Deus. Fique com Deus. Tchau, tchau.